Boa noite, estamos em Braga, no Laboratório de Caracterização de Materiais da Universidade do Minho, com o diretor do Grupo de Investigação 3Bs. 3Bs, o diretor é Rui Luís Reis, ele vai explicar, mas eu vou já dizer o que é que são os Bs. São biomateriais, biodegradáveis e biomiméticos. Boa noite, Rui. L. Reis, eu tinha esta curiosidade do L. Reis, mas já satisfiz essa curiosidade, que é Rui Luís Reis. Como é que apareceu esta história dos 3Bs, que é uma unidade de excelência da Fundação para a Ciência e Tecnologia? 3Bs é o nome da nossa unidade de investigação, né? E nós tentamos criar um nome apelativo que fosse atrativo para as pessoas e que elas fixassem e que representasse exatamente o que nós fazemos, né? Soa da mesmo modo em português e inglês, porque o inglês é muito importante, né? E, portanto, tenta descrever exatamente o que nós fazemos, que são biomateriais, portanto, materiais para utilização no tratamento de um conjunto de doenças humanas, materiais de implante, materiais biodegradáveis, materiais que são propositadamente projetados para se degradarem quando implantados no corpo. Degradar isto é, para serem absorvidos, não é para se degradarem e ficarem estragados. Pois, nós na linguagem corrente, quando dizemos degradar, é uma coisa que se estraga. E mesmo na linguagem dos implantes, a degradação muitas vezes é má. Se nós estivermos a falar de uma prótese metálica, o que é que se começar a corroer no interior do corpo é um problema sério, não é? Começa a libertar crómio, níquel, etc. Aqui é no sentido de materiais inteligentes que vão se degradar da maneira que nós queremos, ou aquele exemplo que toda a gente conhece das estruturas biodegradáveis, dos pontos que as pessoas não têm que ir retirar porque eles são absorvidos. Aqui são outras aplicações. O terceiro B é biomiméticos. Biomimético é no sentido de mimetizar uma determinada função biológica, portanto, um material que é suficientemente inteligente para fazer qualquer coisa que só um sistema biológico é capaz de fazer. E, portanto, temos um conjunto de coisas em que conseguimos fazer coisas desse tipo. Eu já estive a visitar os laboratórios, portanto, tenho mais sorte do que as pessoas que estão em casa a ver, que estão aqui a ver este laboratório, onde se faz exatamente o quê? Tenho aqui um microscópio atómico, não é? É um microscópio de força atómica, ali atrás temos um microscópio de varrimento, microscópio eletrónica de varrimento e, portanto, este é um laboratório genérico da Universidade do Minho, de caracterização de materiais, em que todos os investigadores das mais diversas áreas da Universidade do Minho que precisam de observar amostras a altas ampliações e caracterizá-las, analisar as suas superfícies, a composição das amostras e ver imagens como estas que temos, imagens com uma determinada topografia. Neste caso temos uma superfície que tem um dos tais revestimentos biomiméticos que nós fizemos crescer em determinadas condições, a 37 graus, numa solução que simula o plasma sanguíneo, e estão a ver em cima umas células e estamos a analisar o comportamento das células nessa superfície. Portanto, é este tipo de estudos que se fazem neste laboratório. Neste caso, no nosso caso, estudamos coisas com células, outras pessoas estudam aplicações para a indústria automóvel, portanto é um laboratório que presta serviços a todos os grupos da Universidade, do qual eu sou responsável na Universidade do Minho e achamos que era um sítio interessante para fazer a entrevista. Claro, para não estarmos numa sala de reuniões normal. Disse há pouco que o inglês é muito importante, deixe-me só esclarecer este ponto, porque uma das coisas que li a propósito do seu trabalho, nos laboratórios a língua franca, digamos, é o inglês. Vocês utilizam o inglês, mesmo quando são dois portugueses a falar um com o outro? Isso seria um bocadinho de exagero, não? Não, isso é o exagero elevado, mas vamos lá ver. Todas as nossas reuniões, e como nós temos investigadores de todos os cantos do mundo, por exemplo, temos investigadores da Suécia, da Finlândia, da Alemanha, de França, de Espanha, da Holanda, da Turquia, Bulgária, Brasil, Venezuela, Colômbia. Não me estou a lembrar de todos, mas portanto, temos tido pessoas dos Estados Unidos, somos neste momento cerca de 55, e a grande diferença do nosso grupo de investigação para a maioria dos grupos em Portugal é que desses 55, 4 são professores da Universidade do Minho e os outros 51 são pagos por nós, por projetos que conseguimos ou por bolsas que conseguimos em condições competitivas. Portanto, nós temos uma folha de salários ao fim do mês de 51 pessoas, em que muitas delas são pós-doutoramentos, e pós-doutoramentos são salários, obviamente, importantes. Portanto, isso é uma grande diferença e é a coisa que me dá mais cabelos brancos às vezes, que é conseguir, tenho alguns, que é conseguir garantir que somos capazes de pagar essas pessoas ao fim. E, portanto, com tanta gente de tantos países, é evidente que a língua só podia ser o inglês, mas, por outro lado, há um entendimento, mesmo quando éramos muitos portugueses e muito poucos estrangeiros, quando começámos, que a ciência é qualquer coisa de global, não há ciência que se faça para aqui ao lado, para Braga, para Portugal, ou particularmente nestas áreas high-tech, portanto faz para o mundo inteiro, e para nós sermos competitivos a nível internacional temos que falar tão bem inglês como os outros, temos que escrever propostas tão bem como os outros, os nossos artigos têm que ter a mesma qualidade de inglês
do que os outros, e não há nada melhor do que pegar num aluno jovem desde o primeiro dia e pô-lo, por exemplo, a dar as suas palestras científicas sempre em inglês para toda a gente. E, portanto, acontece muitas vezes reuniões entre nós em que temos 5 ou 6 portugueses, mas temos um estrangeiro, estamos a discutir em inglês. Se tivermos só português, obviamente falamos em português, mas em tudo que são procedimentos do grupo, todos os papéis, nós temos um sistema de qualidade na investigação, que é uma coisa diferente do normal, para facilitar o registro de patentes, em que tudo é registado em logbooks, há procedimentos standard, tudo isso, números únicos de amostras, etc. Tudo isso é em inglês no laboratório, de forma a que seja consultável por toda a gente e que obrigue as pessoas desde o princípio a tratarem o inglês com a mesma naturalidade de qualquer outra pessoa. Isso obviamente nos torna muito mais competitivos a nível internacional, faz com que tenhamos com mais facilidade ganho de diversos prémios científicos a nível internacional, por exemplo, das melhores palestras, o que é uma coisa que nós estamos sempre em desvantagem. Temos diversas vezes prémios de melhores palestras de alunos, por exemplo, nos últimos 3 grandes congressos que fomos, ganhamos sistematicamente o prémio da melhor palestra, ganhamos em Stuttgart o prémio da melhor palestra na Conferência Europeia de Biomateriais. Depois ganhámos em Sydney, a meio de 2004, o prémio da melhor palestra no Congresso Mundial de Biomateriais. Isso é um congresso que nós chamamos os Jogos Olímpicos dos Biomateriais, porque param todos os congressos regionais, para o europeu, para o japonês, para o americano, naquele ano, e só há de 4 em 4, e vai todo. Só há de 4 em 4 anos, e é sempre no ano dos Jogos Olímpicos, por isso é que nós chamamos de Jogos Olímpicos, é nos anos bissextos. E nós em 3.000 pessoas, em que só os alunos é que eram candidatos, mas em 3.000 pessoas, os alunos de doutoramento ou de pós-doutoramento, também ganhámos o prémio da melhor palestra aí. Foi a Manuela Gomes? Manuela Gomes. Porque eu li, aliás, ela é premiadíssima, não é? Ganhou muitos trabalhos. É um trabalho que realizamos em colaboração com os Estados Unidos, com a Universidade de Rice, pois temos o prémio também, obviamente, da Universidade de Rice. E no final do ano ganhamos em Nova Orleans, nos Estados Unidos, também o prémio da melhor palestra no Congresso de Cerâmicos em Medicina, que é um grande congresso também, com representantes de 30 e tal países. Mais uma vez foi o nosso trabalho, nesse caso em colaboração com uma universidade japonesa, porque nós trabalhamos em colaboração com o mundo inteiro, né, que conseguimos, mas mais uma vez uma portuguesa que... É curioso porque temos a mania de dizer que em Portugal não se fazem essas coisas, que é preciso ir para o estrangeiro para fazer. Não estou a dizer palestras bem feitas, estou a dizer o tipo de investigação que leva a que depois as palestras sejam... Presumo que a palestra não é valorizada só porque é bem feita, é também porque tem conteúdo, não é? Não é um concurso de língua. Não, aliás, vamos lá ver, muitas vezes a maneira como se dá a palestra nem é o principal de maneira nenhuma, é o conteúdo. Agora, se aquilo for mal apresentado, como tudo, uma pessoa pode ter uma muito boa ideia para um romance, se não escrever em condições. Escrever e falar é extremamente importante em ciência, é uma coisa que eu tento incutir a toda a gente que trabalha comigo. Não adianta nada eu ter dito, eu fiz isto ou aquele outro no laboratório, enquanto eu não publicar isso para fora, não fiz nada, não existe. Em termos científicos, eu tenho que dizer aquilo na determinada conferência e tenho que publicar aquilo na melhor revista, não é? E, portanto, a nossa abordagem relativamente a essas coisas é sempre que nós, quando vamos a qualquer sítio, vamos para ganhar. Podemos perder, mas vamos sempre para ganhar. E isso é uma abordagem muito... chamam o José Mourinho do... Algumas pessoas a brincar, porque nós sempre tivemos esta... José Mourinho da ciência portuguesa, por eu ser portista e por gostar do José Mourinho mesmo depois dele sair. Eu não sei se vou acabar já com esta entrevista. Está bem, pronto. Mas é muitas vezes assim, é. Mas por esta abordagem de que eu digo muitas vezes que era coisas do género que podemos ter coisas muito importantes que conseguimos ontem, mas isso já não me interessa nada. A partir do momento em que conseguimos aquilo, eu quero conseguir outra coisa, maior, mais difícil. E, portanto, esse tipo de discurso, que é um bocado diferente do discurso, e as pessoas às vezes dizem que é um bocado arrogante em algumas coisas, e por isso mandam essa piada. Eu acho que é, mas acho que estas coisas são importantes porque isto é que faz com que o meu balneário, se pusermos entre aspas, funcione da mesma maneira. As pessoas entram nos processos para ganhar. Quando nós começámos com a questão da rede de excelência, toda a gente em Portugal dizia que era impossível alguma vez um grupo português conseguir uma rede de excelência. Como é que nós, numa área tão competitiva, porque estamos em qualquer área científica, íamos ser nós, que todos os outros iam aceitar que era um grupo português que coordenava as atividades das grandes universidades europeias, e depois, em concurso aberto, com 420 propostas que vinham das melhores universidades e das melhores empresas, porque estávamos a concorrer muitas vezes também com as grandes empresas, não só conseguimos, como ficámos em primeiro lugar todas as 4. Porquê que conseguiram? Porque o vosso trabalho é melhor ou porque havia uma cota, porque às vezes é isso, não é? Não. Uma cota para os países mais atrasados, assim como as cotas para as mulheres, para as minorias étnicas, etc. Também havia uma cota para os... É evidente que a comunidade europeia tem sempre um bocadinho disso, mas mesmo que fosse assim, primeiro nós tínhamos de ser melhor que os outros portugueses todos, porque tínhamos que conseguir a nossa cota, e podia ser eu, podia ser outro grupo qualquer a conseguir isso.
mas tipicamente não é assim, e mais, tanto não foi cota que nós não só conseguimos, como ficámos em primeira de todos os projetos da Europa inteira. Portanto, nos 420 nós ficámos os mais bem classificados de todos, e portanto os outros é que se calhar conseguiram as cotas, porque ficaram todos atrás de nós nesse concurso específico. Exatamente o que é que, com que é que concorreram? Quando diz havia 420, era o quê exatamente esse 420, projeto? A criação é um dos instrumentos do 6º Programa Quadro de Investigação Científica, e existem dois grandes tipos de projetos. Projetos integrados, são parcerias, e nós também estamos envolvidos em alguns, parcerias de 20 e tal instituições para fazer a investigação num determinado domínio, e existem o que chamamos redes de excelência, que são grupos de excelência, no nosso caso são, na configuração final, são 20 instituições de 13 países da Europa, em que a Europa aqui abrange Israel e a Suíça, que são considerados, neste caso, podia abranger outros, mas no nosso caso é só Israel e a Suíça, que se organizam para criar um centro virtual, no sentido que não vamos mudar de nenhum local o nosso trabalho, portanto, cuja sede será aqui na Universidade do Minho, e que se deverá continuar no final do projeto. E o que nós vamos fazer é trabalhar todos como se fôssemos uma unidade única, obviamente mantendo a nossa identidade, mas em que alguns de nós que não são tão bons numa determinada área vão largar um bocadinho essa área e trabalhar em colaboração com os outros, de maneira a conseguirmos criar uma massa crítica para competirmos com os Estados Unidos nas áreas mais difíceis. Okay? Houve propostas nas mais diversas áreas científicas, desde a saúde ao alimentar, aos materiais, a todas estas coisas. E no nosso caso específico, nós concorremos a nanomateriais, nanotecnologia, etc., houve 420 propostas para as mais diversas áreas, das quais 15 eram em engenharia de tecidos humanos. Portanto, não é só questão de... Primeiro é preciso que aquela área seja considerada. E depois ainda tivemos que ganhar as outras 14 associações que se constituíram para concorrer. Então, é uma ciência muito recente, se pode chamar uma ciência, a engenharia dos tecidos humanos. É. Posso dizer que é uma ciência? É uma área científica. O primeiro artigo saiu na Science, com esse nome em 1993, portanto é uma área... É mesmo jovem. Muito jovem. Tanto que o Rui Reis licenciou-se em Engenharia, Metalurgia e Materiais. Engenharia Metalúrgica e de Materiais, sim. Engenharia Metalúrgica. Sim. O que já está lá muito longe neste momento, não é? Em pouco tempo, tem 37 anos, 37, quase 38, mas já lá vai muito para trás essa Engenharia de Metalúrgica e de Materiais. Vai, eu fiz primeiro uma licenciatura em Engenharia Metalúrgica, depois fiz um mestrado nacional em Engenharia de Materiais, depois sou responsável, que é um mestrado que é dado pelas 6 universidades técnicas portuguesas ao mesmo tempo, portanto nós temos aulas, imagino, de polímeros, de plásticos aqui na Universidade do Minho. Polímeros é aquilo que nós chamamos plásticos, mas é polímeros a palavra polímeros certa. É a palavra correta. Plásticos é uma palavra que usamos mais no dia a dia. E sei lá, os cerâmicos em Aveiro é a melhor universidade, tínhamos as aulas do cerâmico e assim sucessivamente. Portanto, tínhamos nas 6 universidades técnicas aulas, fiz um mestrado aí. Entretanto, já tinha passado algum tempo numa empresa holandesa que trabalhava já nesta área dos biomateriais, portanto, logo a seguir à licenciatura. E depois fiz o doutoramento em Engenharia de Polímeros aqui na Universidade do Minho, em colaboração com a Universidade de Brunel, no Reino Unido, em que passei lá alguns pequenos períodos também, já na área dos polímeros para aplicações médicas, e foi daí que nasceu. Porque temos estado aqui a falar em grandes palavras e eu queria que explicasse, pronto, já me explicou o que é que estava aqui na imagem, mas o que é que fazem? Porque têm saído muitas notícias aqui sobre o seu departamento e sobre este grupo de investigação em particular, e uma das coisas, um dos pormenores, enfim, que eu me lembro de ser muito focada era a hipótese, por exemplo, de tratar o Mantorras. Para ir para um... Pronto, porque é do Benfica, desculpe, eu tenho que resolver isto. Mas pronto, podemos passar isso para alguém do Porto que se tenha magoado recentemente. Pronto. O que é que exatamente, de que maneira, porque neste momento vocês não fazem ainda a aplicação, nem sequer testes em pessoas, Fizemos alguns testes num projeto anterior, em colaboração com uma universidade holandesa e com o Hospital do Utrecht, em que fizemos algumas tentativas de reconstrução de maxilares que funcionaram razoavelmente bem. Mas aí era porque estávamos envolvidos num projeto com uma empresa, existem diversas empresas já a trabalhar neste domínio, embora seja um domínio científico recente. O que nós fazemos aqui no laboratório, até porque não temos as condições
condições de salas limpas, de todas as condições de esterilidade que existem numa empresa de biotecnologia que trabalha nesta área, são coisas que dificilmente são transponíveis imediatamente para humanos, até porque há muitas coisas a ensaiar. Portanto, nós fazemos muita coisa com células humanas, mas que depois ensaiamos em ratos atímicos, que são ratos que não têm resposta imunológica. Porquê que tem que ser ratos atímicos? Tem que ser ratos que não têm, assim, de uma maneira muito simples, não têm praticamente resposta imunológica nenhuma, portanto eu posso implantar células de uma outra espécie, portanto posso implantar células humanas. Como é que se cria um rato? São ratos modificados geneticamente, que se usam, são os ratos que mais se usam em experimentação. A outra coisa que fazemos, portanto, isto fazemos para otimizar as condições de cultura de células humanas, podemos falar depois mais em detalhe. A outra coisa que fazemos é, tipicamente, usar células do próprio animal nesse animal, células de cabra em cabra, células de rato em rato, células de coelho em coelho, é o mais típico, não é? Obviamente que o grande objetivo é fazer estas coisas em humanos. Há alguns estudos em outros grupos de outros países que estão a fazer coisas nesta área. O conceito básico da engenharia de tecidos, para as pessoas perceberem, assim, de um modo muito simples, é que quando alguém tem um acidente, por exemplo, nós trabalhamos muito em osso ou em cartilagem, uma pessoa tem um acidente, imagina um acidente motorizado, não é? Isso é uma coisa muito comum. Muito comum. E o que se passa é que há ali um problema, um defeito ósseo, e nós vamos substituir esse defeito ósseo. As duas soluções atuais são, ou vamos buscar ossos a cadáveres, tem N problemas, transferência de doenças, às vezes não há disponibilidade, etc. Há problemas, é uma solução muito má, mas que se usa em 20 e tal % dos casos. Em 50% dos casos usa-se buscar um pedaço de osso da própria pessoa a um outro sítio qualquer, por exemplo, ao osso ilíaco, que obviamente também não é uma boa solução, porque se resolve aquele problema, mas fica-se com outro, não é? O que nós queremos fazer é uma coisa em que vamos fazer uma biópsia, por exemplo, retirar células da medula óssea desse próprio paciente, cultivá-las em laboratório durante X tempo, em contacto com um suporte, uma arquitetura tridimensional, porosa, onde vamos semear essas células, vamos cultivá-las durante X tempo em determinadas condições e depois implantamos no mesmo paciente. Se tudo correr bem, este suporte poroso é degradável, vai começar a desaparecer com o tempo, que vai ser absorvido. E o que fica são osso do próprio paciente, porque as células vão começar a formar o osso elas mesmas. Nós vamos induzir a sua diferenciação, partimos de células, aquilo que se chamam células estaminais, não é? E a partir daí vamos diferenciá-las para células ósseas e vamos tentar... É tratar o cão com o pelo do mesmo cão. Exatamente. É aquela frase que se costuma dizer. Esse é o grande objetivo. Portanto, é o que nós chamamos uma abordagem autóloga. É o que nós pretendemos fazer. Há muitas evoluções, já temos feito muita coisa extremamente promissora, mas como sempre nestas áreas da ciência há muitas coisas ainda a fazer e por isso é que nos associamos os tais 20 instituições para tentar desenvolver isto de uma forma mais rápida, tentando chegar mais depressa às clínicas, aos hospitais, é isso que pretendemos. Isso é uma coisa, assim, para uma pessoa normal pensar, normal como eu, isto é, uma pessoa que não percebe nada, que não está aqui no laboratório, quanto tempo é que demorará ainda até aparecerem aplicações em pessoas? Houve pequenas coisas que foram utilizadas mais no campo da regeneração da pele, uma coisa assim mais, discute-se muito também qual vai ser o preço destas tecnologias, isto vai ser possível para toda a gente ou só para alguns, isso é uma discussão que é difícil. Mas não falou do Mantorras mais, mas não está falei bem, mas pode falar propositadamente. Portanto, o exemplo do Mantorras, o que existia na altura, fizeram a reconstrução do joelho usando fatores de crescimento, de maneira a enriquecer e regenerar. O que nós queremos fazer aqui era, em vez disso, utilizar um suporte onde semeávamos as células do próprio joelho do jogador e com esses fatores de diferenciação vamos fazer com que as células vão reconstruir a cartilagem, que é um dos problemas mais complicados que existem nesse tipo de lesões do joelho, é que geralmente ou temos problemas de cartilagem e muitas vezes temos problemas que se chamam osteocondrais, que é a cartilagem mas penetra para a parte do osso que tem em baixo. E portanto isto com engenharia de tecidos se calhar podia funcionar, mas não está disponível, portanto ele obviamente teve que utilizar e parece que está a funcionar bem porque o homem já está a jogar, não é? Portanto, lindamente. Há de confessar que sim, há de confessar que... Não costumo ver muito esse tipo de jogos, portanto não sei. Está bem. Este trabalho já vimos que é reconhecido internacionalmente, o vosso trabalho. Há bocado deixou a ideia de que tem aqui imensos cientistas estrangeiros a trabalhar, investigadores. Vieram porque há algum acordo ou vieram porque, como qualquer cientista, como um português que quer ir para outro sítio, vai? Na ciência as pessoas vêm para trabalhar com o professor A, B ou C. Isso é a única coisa que nos move de um lado para o outro, é trabalhar com o professor tal e tal. Portanto, essas pessoas vieram para trabalhar comigo ou com algum dos meus colegas. A maioria vieram para trabalhar comigo, outros com alguns dos meus colegas. Portanto, é o nosso trabalho que atrai as pessoas para cá. E o que nos dá algum orgulho é que começamos a ter... É normal em Portugal haver muitas pessoas daqueles países
eu um bocado não disse, obviamente também temos chineses, indianos, isso é normal em toda a ciência mundial, que se alimenta muito de pessoas desses países, que são muito bons cientistas, mas que estão sempre disponíveis. O que não é normal em Portugal é começarmos a ter investigadores que vêm, por exemplo, dos países nórdicos, ou da Inglaterra, ou da Irlanda, como temos aí, que vêm fazer um doutoramento em Portugal. Isso não é normal, não é? E isso tem a ver com as pessoas reconhecerem a qualidade do que nós fazemos e talvez não só a qualidade, a dinâmica do grupo e a atividade. A curiosidade típica. De qualquer coisa como é que eles se adaptaram como é que eles se adaptam a Braga? É interessante. Braga, há pessoas que gostam muito, outros estão em Guimarães, porque nós temos investigação num lado e no outro, e a maioria deles ficam, e é raríssimo alguém não ficar 3, 4, 5, 6 anos. Passado um bocado, alguns já estão a falar português, alguns até arranjam namoradas e integram-se de uma forma muito simples. O nosso grande medo é como as nossas condições de laboratórios são extremamente difíceis em termos de espaços, etc., que as pessoas, embora tenham todo o sonho de vir trabalhar para cá e trabalhar nesta área, que quando chegassem cá e vissem as condições reais em que não têm muito bem onde se sentar e tudo isso, que se fossem embora, mas isso de facto nunca aconteceu ainda, para surpresa nossa, porque eu imaginaria que alguém que vem da Suécia, ou da Finlândia, ou da Alemanha, que está habituado a outras condições de trabalho, que se assustar um bocadinho, eu não estou para estar aqui sem ar-condicionado, com 3 ou 4 pessoas sentadas à minha volta, não é? Portanto, mas isso, para já, tem-nos corrido razoavelmente bem, vamos ver como é que... E dá-nos uma abordagem multicultural muito interessante da ciência também. Pois, porque isso, ainda por cima são todos jovens, quer dizer... Gente muito nova, a maior parte deles... O Rui tem 37 e eles são todos mais novos? São. Os investigadores, tenho colegas da minha idade, digamos assim, são os outros professores os séniores da casa. Tudo o resto é pessoas muito novas, muitos deles, que alguns já fizeram o doutoramento comigo, estão a fazer os pós-doutoramentos, porque existe aquele problema complicadíssimo em Portugal de que alguns dos mais brilhantes cientistas não têm acesso nenhum a fazer carreiras científicas, porque as universidades estão totalmente bloqueadas. Não há empregos científicos na indústria, em montes de áreas, não é? A não ser que a gente os crie nós mesmos, fazendo startups ou coisas desse género, e portanto as pessoas vão-se quase perpetuando, algumas com algum agrado, porque é isto que elas gostam de fazer, mas de facto é um bocado preocupante ver pessoas que não têm uma perspectiva de carreira. Eu gostava que as pessoas que trabalhassem comigo, como nos outros países, fossem depois formar o seu próprio grupo, noutra universidade, e continuar a trabalhar, se calhar até em colaboração comigo, como é normal, mas criar a sua própria área, a sua própria dinâmica, e isso é extremamente difícil em Portugal. É muito difícil. As pessoas vão fazer doutoramentos e pós-doutoramentos e depois o que é que fazem a seguir não há. Isso tem a ver muito com as nossas universidades e o Estatuto da Carreira Docente e tudo isso. Eu costumo contar às pessoas aquilo que eu chamo, já foi aquele casamento das histórias de que estão as pessoas sentadas a dançar à volta de umas cadeiras e está a tocar a música, não é? E depois para a música as pessoas sentam-se, não é? Pronto, mas depois tira-se uma cadeira e as pessoas começam a dançar outra vez. Nas universidades portuguesas o que nós temos as cadeiras, não é? Para a música, as pessoas sentam-se, nunca mais se levantam e depois andam um conjunto de tolinhos que sabem dançar muito bem à volta das cadeiras durante a vida toda, não é? E isso é que é o grave problema que nós temos. É chamar de polinhos. Polinhos no sentido de que pronto, podem dançar tango, podem saber muito de todas as danças que seja preciso, mas não há cadeira para eles sentarem. E os outros? Isto não tinha nada de grave se a pirâmide estivesse correta, mas por razões que não são culpa das próprias pessoas que estão a ocupar esses lugares muitas vezes, mas tem a ver com a tradição científica. Eu lembro, o meu pai foi a primeira pessoa que se doutorou na própria Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Com o doutoramento feito lá. Foi em 1982. Seu pai era professor de Engenharia Química. Era químico, do Porto. E foi a primeira pessoa que se doutorou lá mesmo, não em colaboração com Inglaterra ou com França. E foi em 1982, eu lembro-me de assistir a esse doutoramento, era eu pequenino, não é? E portanto não temos tradição, o que significa que muitas das pessoas que ocupam os lugares principais, pessoas catedráticas, etc., não têm tradição nenhuma de investigação. Alguns nunca publicaram um artigo científico. E tomam, obviamente, decisões sobre tudo o que se passa para baixo. Enquanto que todos os outros andam lá a dançar à volta e por isso é que isto é grave, porque nos países em que há uma pirâmide em que os mais de cima são tipicamente sempre melhores que os mais de baixo, isto não tem problema nenhum, é o normal, não é? Aqui em Portugal, para um conjunto da evolução das coisas, isso não é assim. Esperemos que vá ser daqui a algum tempo. No entanto, recentemente, no ano passado, foi valorizado o facto de serem... Foram premiados os cientistas portugueses que têm mais de 100 artigos publicados.
Foi o seu caso? Era talvez o mais novo, era um dos mais novos. Havia duas pessoas, penso eu, 2 ou 3 pessoas com menos de 40 anos. Eu devia ser o mais novo, mas eu que me orgulhou mais não foi ser o mais novo, foi, por exemplo, foi o ser um dos únicos que fez a carreira em Portugal. Eu acho que isso é uma coisa que em Portugal costuma-se valorizar o contrário, que é o os que vão lá para fora. E eu obviamente tive muitas oportunidades e cada vez tenho mais de ir para o estrangeiro, sempre quis ficar, podem achar. Primeiro porque gosto muito lá do estádio do Dragão, gosto de vinho verde, gosto de tripas, gosto da nossa vida. Porque vive no Porto, não vivo no Porto, em Braga, vivo em Porto, gosto daquela cidade, nunca deixei de viver no Porto. Viajo por todo o mundo, às vezes passo um dia no estrangeiro em cada 3 dias, mas de facto a cidade que eu gosto é a cidade do Porto, não há nada que... Também gosto de Braga, gosto de Guimarães, mas não me imagino morar aqui, embora isso seja mais por razões familiares até. E de facto gosto muito disso, mas principalmente sempre achei que era um desafio provar às pessoas, e ainda há muito a fazer, por mais sucessos que a gente tenha vindo a ter nos últimos anos, que é possível fazer ciência competitiva, ciência de ponta, do melhor que há na Europa e no mundo, baseado em Portugal, com um grupo em Portugal, e que nós podemos até, de facto, ser nós a editar os livros que se estudam nos Estados Unidos, como temos feito recentemente, ou sermos nós os editores de revistas, portanto, fazer aquilo que as pessoas muitas vezes consideram que é impossível fazer em Portugal, para mim é um desafio muito maior do que se calhar se eu fosse professor em Cambridge ou Oxford, ou que estivesse num laboratório que publica sistematicamente na Science, se calhar eu também fazia um artigo na Science, ou a minha avó se calhar fazia, como eu dizia, não é? Porque a dinâmica é de tal ordem, como acontece aqui para os alunos muito jovens que entram aqui e que apanham uma dinâmica que eles quase só têm que depois dar o seu contributo, mas entram naquela cadeia que está a funcionar, não é? Outra coisa é criar uma coisa com os constrangimentos que existem de raiz, baseado na tal universidade que muita gente diz lá de cima, periférica e tal, mas que nós tentamos todos os dias demonstrar que não é bem assim e que somos capazes de fazer as coisas tão bem ou melhores que os outros. Esse fervor portista e nortenho depois transmite-se aos estrangeiros que vêm para aqui, para a Universidade do Minho? Eles não são, obviamente, obrigados, e há pessoas que não apanham muito isto. Mas temos exemplos de pessoas que apanham de facto. O ano passado tivemos aqui um professor catedrático da Universidade do Minnesota, um professor americano, que já gostava de futebol e tal, mas que acabou a sua sabática a ir comigo à final de Gelsenkirchen ao Porto Mónaco, em que ganhámos a Liga dos Campeões, já de camisola do Porto, sócio de Cascol. E quem é que meteu os golos nesse jogo? Ele sabe. Ele sabe de certeza. Ele sabe de certeza. E portanto, lembro-me perfeitamente Rui, este espaço que vocês têm aqui, já vimos que é apertado. Isto dá para tudo, quer dizer, parece que cada vez tem mais... Há muitas piadas sobre isso também. Há pessoas que dizem que nós somos o grupo de investigação que publica mais cientificamente por metro quadrado. Eu não sei se é verdade, mas devemos ter algum... Entramos num cubículo que me disse isto era uma antiga armação e agora é o Laboratório de Cultura de Células. Bem, nós tentamos aproveitar tudo o que é possível, e isto, vamos lá ver, obviamente que não é culpa nenhuma da nossa própria universidade, e é um bocado assim em todas as universidades. Os espaços são sempre divididos com uma base que tem a ver com o número de alunos de licenciatura, que geralmente não tem nada a ver com estas... Nós temos 2 licenciaturas a que estamos muito ligadas, são muito interessantes, que é a licenciatura em Engenharia de Materiais e a licenciatura em Engenharia de Polímeros, que têm muita saída em termos de empregos, mas que têm poucos alunos à entrada. Temos agora uma outra, que é a licenciatura em Engenharia Biomédica, em que aí já temos muitos alunos. É uma licenciatura muito interessante, mas nós próprios ainda não sabemos se vamos ter muitas ou poucas saídas. Portanto, o mercado dos alunos para as licenciaturas não responde exatamente ao que é o historial das licenciaturas e o que é que se consegue fazer. É uma coisa que vai ter que mudar, porque começamos a ter em Portugal muitas pessoas com doutoramento, não é? Portanto, tem que haver uma alteração nisso. Mas dizia eu sobre a questão dos espaços. O que se passa é que estes espaços vão dando para fazer as coisas, mas o grupo vai crescendo, temos cada vez mais pessoas e o executar os projetos obriga a contratar pessoas, porque senão nem sequer executamos o orçamento nem cumprimos os objetivos. E no caso da rede de excelência, para nós ficarmos com a sede dessa rede de excelência no final do projeto, portanto isto é uma coisa que vai ter 5 anos de projeto e no final vamos ficar com um centro de excelência europeu em engenharia de tecidos, e como nós somos a única rede de excelência, este é o único centro que Portugal pode ficar no final do 6º programa quadro, nós temos que ter condições condignas para oferecer uma sede. Não há nada de especial, é um edifício que, segundo as nossas contas, precisa de qualquer coisa como 600 metros quadrados, um conjunto de laboratórios, o local onde trabalha a equipa de gestão do projeto, que interage com todas estas outras unidades que estão baseadas em 13 países e tal. Isso está previsto, esse edifício? Esse edifício é quase obrigatório para conseguirmos sediar esta sede na Universidade do Minho, porque caso contrário vai-me aparecer uma universidade alemã ou inglesa que vai dizer nós achamos que deviam ser vocês, porque vocês é que são os
coordenadores, mas como vocês não conseguem, nós temos todo o gosto, ainda não fizeram isso, mas vão de fazer, não é? E, portanto, a Universidade do Minho tem tentado dar o máximo de apoio a isto, já ofereceu a possibilidade de ceder um terreno aqui no campus e de pagar 50% do edifício, porque obviamente estes projetos não pagam edifícios, e não tem sido possível, por incrível que pareça, para uma coisa tão relevante que eu considero que devia ser claramente apoiado por nenhuma instituição, particularmente, eu diria, pelo Ministério da Ciência e Ensino Superior. Com este Ministro ainda não falámos, mas com o Governo anterior foi impossível reunir o financiamento necessário. Estamos a falar de uma coisa, 250 mil euros, qualquer coisa deste tipo é o que falta para conseguirmos fazer o edifício. Vamos agora tentar de novo voltar a insistir, a ver, porque de facto, com tanto trabalho que isto deu, estamos a trabalhar em conseguir isto desde 2002, temos todo o reconhecimento dos parceiros internacionais, podemos ficar com uma sede numa área tão atrativa, toda a gente agora fala biotecnologia, nanotecnologia, temos que desenvolver estas áreas em Portugal, criar empresa, etc. Temos uma oportunidade desta e desperdiçarmos porque não conseguimos reunir uma verba deste tipo é qualquer coisa que seria a maior desilusão da minha carreira, garantidamente. Vamos ver como é que ainda tem muitos anos pela frente, não diga isso, pode ser, nunca se sabe, não diga a maior porque isso, bom, claro, será a maior até o momento de até aparecer outra maior. Até à próxima. Rui, o Rui também é presidente da Sociedade Portuguesa de Células Estaminais e Terapia Celular. As células estaminais é uma coisa de que toda a gente fala e eu pedia-lhe assim, por favor, para explicar o que é que são células estaminais, porque o facto de andarmos todos a falar no assunto não quer dizer que nós saibamos o que é. Quando lançámos essa sociedade, tivemos um conjunto de intervenções para o público em geral, tivemos uma sessão pública em que, e eu tentei fazer isso, explicar às pessoas o que é que são células estaminais, de maneira a tentar combater um bocado aquelas ideias feitas, porque há aqui muitas notícias, muitos press releases, há uma grande tendência em falar sobre isto e, de facto, as pessoas falam sobre coisas que, de facto, têm muito pouco conhecimento. Células estaminais, de uma maneira muito simples, são células indiferenciadas, portanto, significa que são células que ainda não são células de nada, têm potencial de se diferenciar para fazer uso, cartilagem, pele, células do coração, tudo que nós possamos imaginar à partida, e são células com a capacidade de se autorrenovarem e têm uma grande capacidade de proliferação, portanto, crescem e proliferam rapidamente. Isso só existe nos fetos? Não, isso existem 3 tipos básicos de células estaminais, as que chamamos células embrionárias, que existem nos fetos e que, portanto, podemos obter a partir de embriões sedentários das clínicas de fertilização. Há países que permitem isto, há outros que não. Podem-se obter a partir daquilo que se chama clonagem terapêutica, portanto, fetos feitos propositadamente ou embriões feitos propositadamente para a investigação. Há países também que permitem isto e outros que não. Mas depois existem as células do cordão umbilical, que já não levantam problema ético nenhum e que muita gente tem trabalhado. E existem um conjunto de células estaminais adultas, que existem na medula óssea, que existem na gordura. Células estaminais adultas? Exato, chamam-se células estaminais adultas, que então, nós temos na medula óssea. Essas são células estaminais adultas. Eu fiquei muito impressionada, porque estão a fazer investigação com células que vêm de lipoaspirações, o que torna a questão da lipoaspiração muito mais interessante, digamos, em termos científicos. Não é só para ficar com menos barriga, é também para ser útil para a ciência. Podemos imaginar, num dia mais tarde, pessoas que fizeram uma lipoaspiração quando eram ainda relativamente novas, guardarem as suas células e virem a usá-las para quando tiverem um problema ósseo um dia mais tarde, por exemplo, se nós tivermos esta tecnologia de diferenciação. Isso é uma coisa que nós estamos a fazer com a Cruz Vermelha da Áustria, que nos prepara... Da Áustria? Porquê que é a Áustria? Porque está no âmbito de um projeto europeu e eles têm bastante acesso a essas células e têm-las bastante bem caracterizadas e, portanto, são um excelente parceiro em termos científicos para isso. É a Cruz Vermelha de Linz e mandam-nos as células. O que nós estamos a tentar fazer, isto parece magia para as pessoas, mas é uma coisa perfeitamente científica, é tentar desenvolver coquetéis de cultura, isto é quase como culinária, é otimizar receitas dos fatores que lá metemos para diferenciar estas células estaminais aqui. Pode ser estaminais, se quiseres podemos chamar progenitoras, porque o estaminal tem a ver uma questão com a questão do nome, não é? São células indiferenciadas que podemos transformar com determinadas condições de cultura em células de osso ou em células de cartilagem, é o que nós estamos a tentar fazer. Claro. Porque essas células, dependendo das condições em que estão, vão desenvolver-se para determinado sentido. E isso aí é que há muita investigação a fazer. Nós e muitos outros estamos a trabalhar no sentido de desenvolver metodologias que às vezes têm a ver só com o cocktail, outras vezes têm com aplicar estímulos mecânicos, usar bioreatores, um conjunto de tecnologias para dizer à célula, agora vais ser uma célula de osso, ou vais ser uma célula de cartilagem, ou vais ser uma célula de pele. E há casos em que queremos fazer isso em o que nós chamamos
coculturas, por exemplo, em que queremos diferenciar para dois tipos de células. Por exemplo, o osso, para ser osso, tem que ser um tecido vivo, e para ser um tecido vivo temos que ter células de osso e temos que ter células endoteliais para fazer vasos sanguíneos, não é? Porque senão temos um tecido morto. Não é? Claro. No caso da cartilagem já não é assim, porque é um tecido avascular, não é? Portanto, não é irrigado. Exatamente, não é irrigado. E, portanto, há aqui muita coisa a fazer. E o que nós fazemos não é tanto o mecanismo, porque nós não somos... É esquisito dizer assim, agora vais para ali, assim, uma espécie de distribuição das turmas no princípio do ano letivo. Agora tu vais para ali, não? Pessoas que até falam na universidade das células estaminais, portanto, as células inscrevem-se e nós depois vamos dirigi-las para ali e para acolá. É evidente que há grupos muito melhores no sentido da parte biológica, tudo isto, os fundamentos. Nós somos muito aplicados. O que nós queremos é fazer isto em contacto com os tais suportes e não tanto perceber todos os mecanismos, diferenciar, por isso tem que ser grandes grupos de biologia molecular, etc., com quem nós colaboramos no âmbito destes projetos. Temos pessoas da área da genómica, da proteómica, para entender estas coisas, mas nós o que queremos, eu digo sempre ao investigador quando chega ao laboratório, eu vou dar um exemplo da química, que é, eu não quero nada saber lá do grupo OH, se ele está a vibrar ou não. Quando isso servir para alguma coisa, portanto, quando o grupo OH me fizer que eu tenha mais células na superfície, ou aquelas células proliferem melhor, ou até se diferenciem, porque nós podemos pôr qualquer coisa numa superfície que vai fazer com que a célula se vai diferenciar lá para a tal célula óssea, então eu quero entender porquê. E aí eu quero perceber se é o OH, vibrar e tal. Mas não quero passar anos a perceber uma coisa qualquer que se calhar não vai servir para nada. E isto é um conceito... Mas não é isso que se faz na ciência. Muitas vezes é uma investigação que só daí a muito tempo, ou que é um caminho errado e que... Acontece, não é? Acontece e tem que acontecer. Pois. Portanto, a questão é... Nós, obviamente, podemos fazer isso porque há outros que estudam os fundamentos, não é? E eu costumo dizer que uma pessoa, por exemplo, que ganha um prémio Nobel devia passar 2 dias a agradecer a todos os outros que ele nem sequer conhece, mas que teve que ler e estudar para, um dia, foi ele que deu aquele grande salto, não é? Eu não estou a dizer nada de... A ciência fundamental é crítica. Aqui o que eu estou a dizer é eu tento pegar em pessoas até com formações de ciências mais fundamentais, biologias, bioquímicos, etc., e tentar fazer coisas mais aplicadas. Mas só podemos fazer isso porque há bibliografia e porque há pessoas a estudar coisas mais fundamentais e, portanto, é nesta interface que se vai fazendo ciência. Não é? Esses suportes de que fala, que há pouco disse-me quando estávamos a visitar os laboratórios, que o termo em inglês, starch, scaffold, quer dizer... Enzyme. Starch é o milho. Já estou a baralhar tudo. O enzyme dá uma boa imagem do que é. Portanto, são as estruturas, os suportes que vocês criam e que são todos de origem natural, para serem biodegradáveis, não é? Uma das grandes diferenças do nosso grupo. Há outros polímeros. Que é milho, que são algas, carapaças de... São os polímeros que existem nos exoesqueletos dos insetos e nas carapaças dos caranguejos e dos camarões, que se chamam quitinas, que depois podemos fazer quitosanos e outros derivados da quitina. São amido de milho, soja, caseína, que é a proteína que existe no leite, por exemplo, tudo de origem natural, algas mineralizadas, umas coisas que parecem tipo corais. Isso foi o que nos fez um pouco a diferenciação do nosso grupo também, porque há outro tipo de materiais, há polímeros sintéticos que também são degradáveis, coisas com nomes esquisitos como poliácido lático, polihidroxibutirato, coisas desse género. Nós sempre tentamos trabalhar com coisas de origem natural. E porquê? Porque isso eu acho que é um dos segredos, às vezes, das estratégias competitivas a nível internacional, é procurar o nosso nicho que nos vai fazer ser conhecidos, se conseguirmos provar que aqueles materiais são tal, e somos reconhecidos por aquela área específica. Se tentarmos ser mais uns a trabalhar naquilo que toda a gente trabalha, obviamente que nunca vamos conseguir competir com os grupos que têm melhores laboratórios, melhores equipamentos, etc. Portanto, foi uma abordagem desde o princípio. Houve muitas críticas até no princípio, as pessoas achavam que aquilo era uma coisa assim um bocado esquisita, mas mais tarde ou mais cedo as pessoas foram percebendo, e os prémios, e os trabalhos, e os projetos foram mostrando que estes materiais de facto têm muito potencial para um conjunto destas aplicações. Gostaria de fazer uma experiência em si mesmo, assim, no seu corpo? Não. Era capaz de o fazer? Eu sei que isto é uma coisa até de filme, não é? Já fiz experiências, não com a minha própria investigação, como eu disse, o meu pai era professor universitário e fazia uma investigação que à altura era interessante, não tinha nada a ver com este tipo de coisas que se fazem hoje, mas andava a desenvolver, sei lá, rações para galinhas baseados em cortumes. E nós comíamos aquelas galinhas que eram criadas daquela maneira, portanto, acreditávamos que aquilo funcionava. Portanto, quando nós tivermos aqui uma tecnologia em que eu acredito piamente que aquilo funciona, não teria problema nenhum em fazer uma experiência em mim. E fazemos muitas experiências, sei lá, com o sangue dos próprios investigadores, vamos imaginar, para estudar a resposta dos materiais, portanto, fazemos coisas relativamente simples.
é óbvio que se o próprio cientista não acredita no que está a fazer, é muito difícil que alguém vá acreditar, não é? Nós temos que acreditar no que estamos a fazer. Vamos voltar às células estaminais, à Sociedade Portuguesa de Células Estaminais e Terapia Celular. Porquê é que criaram esta sociedade? É uma sociedade que é composta por... é o presidente, o vice-presidente é o professor Mário Sousa, da Universidade do Porto. Sim. Portanto, nós temos pessoas do Minho ao Algarve, passando pela Madeira, portanto temos pessoas das mais diversas universidades, somos cerca de 70 investigadores, que trabalhámos todos em células estaminais, mas mal nos conhecíamos, porque eu sou engenheiro, o outro é médico e outro é biólogo, e portanto as nossas conferências, os nossos locais de trabalho, etc., são coisas completamente diferentes das nossas áreas principais de trabalho. E achámos que havia uma necessidade, para fazer trabalho nesta área é preciso que isto seja uma prioridade científica daquele país. E portanto achámos que havia uma necessidade de nos agrupar. Uma coisa é eu dizer isto, outra coisa é 70 pessoas dizerem isto, algumas de bastante renome e de um conjunto de universidades diferentes. E, portanto, o primeiro conceito foi criarmos massa crítica e criarmos uma rede, aqui não uma rede no sentido formal, mas de podermos trocar alunos de doutoramento, trocar experiências, trocar amostras, dar acesso a equipamentos que uns e outros temos, experiências, etc. Esse é um objetivo claramente científico e em que vamos também lançar um programa doutoral em que os alunos podem ter aulas nas diversas universidades de maneira a obter este grau. E, portanto, mas a outra também é claramente uma coisa de elucidar a opinião pública relativamente a estas situações, combater algumas ideias feitas, tentar informar, oferecer uma interface credível para os jornalistas, porque os jornalistas são o veículo que pode explicar à opinião pública muitas coisas. Portanto, quando há uma notícia que alguém tem dúvida se aquilo faz sentido ou não, tem agora a possibilidade de nos perguntar. Mas também uma interface para os decisores políticos, porque isto é uma área que tem N implicações, quer éticas, quer Portugal é neste momento um dos 5 países que não tem legislação sobre células estaminais e isso preocupa-nos muito. E não está em preparação? Está em preparação, mas os outros são Luxemburgo, Malta, República Checa, portanto quer dizer, estamos de facto daqueles países mais desenvolvidos ou que têm investigação, porque os outros é uma questão de dimensão, e o Chipre, portanto são uma questão de... Mas a Sociedade Portuguesa de Células Estaminais e Terapia Celular tem participado nessa preparação da lei? Não tem participado. Pode vir a participar? É isso que nós queremos, está perfeitamente disponível, não vamos fazer nenhum movimento nesse sentido. Se nos quiserem ouvir, eu acho que fazia todo o sentido ouvir os cientistas que trabalham nessa área, que teoricamente são as pessoas que mais percebem. Portanto, nós queremos nos oferecer como um interlocutor disponível, que não existia. Porque uma coisa, podiam-me contactar a mim, ou ao professor Mário Sousa, ou outra pessoa qualquer, a nível individual, mas agora podem-nos contactar como sociedade e perguntar-nos o que é que nós achamos, de facto, relativamente a esta situação. Porque vocês estão todos de acordo, os 70? Estamos. No essencial? No essencial. E pessoas das mais diversas áreas. Relativamente às questões éticas, estamos a dizer. Estou a que é muito importante. Porque o que tem sido discutido são as questões éticas e depois primeiro também não sabemos muito legislação. bem o que é que está em causa, não é? Muitas pessoas dizem, é a questão da ética das células da aplicação, mas não se sabe bem do que é que se está a falar. Vocês estão de acordo em quê? Estamos de acordo relativamente a uma primeira coisa. As células estaminais precisam de ser uma prioridade da política científica portuguesa e se obrigar a investimento. Não é possível competir numa área como esta a nível internacional se não houver programas específicos para esta área. Mas que devem ser abertos não só para nós, para toda a gente. Um dos problemas da ciência em Portugal é que é sempre extremamente corporativa. Toda a gente está a inventar qualquer coisa para arranjar uma maneira de depois aquela pessoa ir lá buscar aquilo que inventou, não é? Nós aqui, obviamente, temos grande probabilidade, somos nós que trabalhamos nessa área, de buscar os financiamentos que forem criados. Mas a ideia é ser aberto para toda a gente, não ser aquela lógica corporativa de um conjunto de pessoas potencialmente mediáticos que controlam os financiamentos, a maneira como eles são distribuídos, etc. Portanto, estamos de acordo que é preciso haver uma política. E estamos de acordo que é preciso haver uma legislação, porque é outra coisa que as pessoas não percebem. As pessoas pensam, não há legislação magnífica, eles podem fazer o que quiserem. Obviamente que nenhuma pessoa séria vai lançar um projeto de doutoramento a 4 anos ou um projeto financiado pela Comunidade Europeia há não sei quantos anos para trabalhar numa coisa que pode ser proibida amanhã, não é? Portanto, a parte das células embrionárias, de facto, neste momento há muito pouco trabalho, por motivos evidentes. Há trabalho com células embrionárias de rato, mas com células embrionárias humanas há muito pouco trabalho em Portugal. E é urgente fazer? Não sei se é... Bom, aí já é outra coisa, se precisamos trabalhar com embrionárias ou não. Sim. Bem, aí eu não posso dar a opinião, digamos, da sociedade. Posso dar a minha opinião, mas que eu acho que é claramente a opinião quase consensual. É que pelo menos a utilização de embriões sedentários, que era uma coisa extremamente útil e que não prejudicaria ninguém, e já ouvi o Sr. Ministro Mariano Gago dar a entender que pelo menos isso seria
seria permitido. Já a clonagem terapêutica é uma coisa mais discutível, embora em diversos países isso foi autorizado. Agora, também há que combater aquela ideia que só se pode trabalhar em células estaminais com células embrionárias. Como eu dizia há pouco, há muita coisa que se pode fazer com células adultas, algumas coisas se podem fazer com células de cordão umbilical, e eu acredito que as células embrionárias são críticas para doenças que hoje são intratáveis, tipo diabetes, Parkinson, Alzheimer, coisas desse género. E aí, se não fizermos trabalho, alguém o há de fazer e o país pode perder uma oportunidade, porque nós temos investigadores extremamente dinâmicos e interessantes nesta área. Agora, são investigações extremamente caras e que exigem um financiamento a longo prazo, etc. Portanto, há aplicações, como essa que disse agora, de tratar doenças que hoje em dia não é possível tratar, que exigem utilizando células estaminais. Há a possibilidade de vir a resolver estas situações com células estaminais e, neste caso, precisamos de células de grande potencial, com grande potencial de diferenciação e aí eu acredito... Tem que ser, ninguém provou isto. Tem outro potencial de se diferenciar e de exprimir determinados fatores que podem ser usados eventualmente neste tipo de... Mas não está provado, não é? Deixa-me só fazer uma pergunta. É porque disse há pouco que as células estaminais são células indiferenciadas ainda, não é? Mas algumas são mais indiferenciadas do que outras, é isso que quer dizer? Há as pluripotentes, as multipotentes e as totipotentes. Uau! Há uns nomes muito engraçados que a gente usa para estas coisas. E, portanto, há células que só podem dar origem a determinado tipo de tecidos, há outras que podem dar origem a praticamente tudo. E isso tem a ver com o potencial das células. Há muitos estudos neste domínio. Agora, aquilo que eu dizia há pouco de investir nesta área não é lançar uns programinhas, vamos agora fazer aqui umas coisas em células estaminais. Obriga, por exemplo, existe neste momento em cima da mesa, candidaturas a que sejam estabelecidos laboratórios associados do governo, que tenham o tipo de financiamento e têm possibilidade de investir na contratação de investigadores, que estão ligados a grupos com grande atividade nesta área. É preciso decidir se de facto tem interesse ou não constituir esses laboratórios associados, que terão a possibilidade de contratar investigadores mais a longo prazo e desenvolver atividade, etc. E portanto é neste tipo de coisas que é importante ter uma política científica para esta área, que apoie também a criação de startups, spin-offs e tudo que se fala. Startups e spin-offs é engraçado dizer, mas pronto. De facto tê-los a funcionar é outra situação. Rui, no fundo, o corpo humano, que é constituído por essas células que já se diferenciaram, não é? Temos cabelo, pele, dentes, tudo são, no fundo, resultado dessas diferenciações. É uma coisa extraordinária, não é? Uma coisa é uma estrutura e por isso é que não há nenhum... não é? Nós costumamos dizer, a brincar, que quando me fez aquela primeira pergunta no princípio, porque é que do engenheiro metalúrgico para aqui, porque eu costumo dizer que não há melhor engenheiro de materiais do que a natureza. Não? Ninguém consegue fazer materiais, sejam eles biológicos ou não, com aquele nível de definição que vai da macroescala à subnanoscala, não é? Com níveis impressionantes de organização. E ninguém consegue fazer isto como a natureza. Não é? Tem anos de evolução, nós temos bilhões de anos de evolução e nós temos umas dezenas de anos no laboratório. É evidente que estamos numa competição muito difícil de ganhar, não é? Portanto, conseguimos contra a natureza nunca vamos ganhar. Agora, podemos nos tentar aproximar, nem queremos, porque de maneira nenhuma. Queremos em algumas coisas, quando há um problema que a natureza não consegue resolver, mimetizar um bocadinho, aproximar-nos o mais possível. E por isso é que nós estamos a fazer, usar as próprias células para tentarmos fazer da mesma maneira que a natureza faria no corpo. É esse tipo de abordagens que a gente o corpo tem doenças, as pessoas são todas diferentes, são iguais, mas diferentes, têm provavelmente características diferentes. Por exemplo, há uma coisa que todos nós verificamos até com os nossos filhos, as temperaturas Isso é uma das de cada um são diferentes, não é? É uma das dificuldades do desenvolvimento de tecnologias deste género, é ser reprodutível, não é? Mas também não há que esquecer que nós vamos usar as células das próprias pessoas, que também são diferentes, não é? Portanto, vamos partir a nossa abordagem é autóloga sempre, portanto, tentar usar as células do próprio paciente para resolver o problema daquele paciente. Que não é, por exemplo, a abordagem do cordão umbilical, muitas vezes, se tivermos outra pessoa. Há dois tipos de situações, temos bancos de células, podemos ter um banco de células do cordão umbilical, ou a oferta que hoje existe dos privados, por exemplo, que é guardar as próprias células daquele bebê para um dia poder vir a utilizá-las mais tarde. E isto, se calhar, vai permitir fazer coisas diferentes. Ambas úteis, mas coisas diferentes. E é ainda não se sabe exatamente o que Há muita coisa em desenvolvimento, há coisas que já são possíveis hoje, há outras coisas que
As pessoas têm que acreditar no que eu estou a dizer, vamos regenerar ossos ou não, e nós próprios temos que acreditar, mas isso se calhar vai-se provar daqui a uns anos, é verdade, há muitas coisas em ciência que pareciam possíveis e às vezes não conseguimos fazer tanto como queríamos, há muitas vezes descobrimos coisas que não têm nada a ver com o que estamos a estudar, que servem para uma coisa até muito mais interessante, portanto há aqui muita... É a parte interessante destes estudos também, não é? O que é extraordinário, de facto, e aquilo que eu senti a percorrer aqui o laboratório foi essa sensação de que nós limitamos a tentar imitar e a tentar perceber, porque tudo aquilo que acontece a toda a hora no nosso corpo, não é? Está o sangue a fluir, estamos a respirar, nem damos por isso. E está tudo a funcionar e são tudo coisas bioquímicas, estão aqui. Organizadas, é impressionante perceber isso. Mas é também na nossa investigação aquela satisfação, aquilo que eu lhe falava há pouco, de conseguirmos fazer um dos tais revestimentos biomiméticos, um fosfato de cálcio, mas que a gente cresce num tubinho a 37 graus, com uma solução que simula o plasma sanguíneo. Portanto, eu consigo, utilizando qualquer coisa que simplesmente simula o plasma sanguíneo, crescer uma coisa muito parecida com o osso que existe no corpo humano. Isso dá-nos uma alegria imensa, conseguir fazer este tipo de coisas, que muitas vezes são muito mais complicadas do que isto, não é? Mas depois vi que tinham ali, não me lembro como é que se chamou, tinham que simular que está... O bioreator. O bioreator. O bioreator. Porque, por exemplo, uma pessoa que está acamada, há coisas que vai perdendo, não é? As células ósseas são muito inteligentes e respondem a estímulos mecânicos, ou seja, uma pessoa que não tem atividade física durante bastante tempo tem tendência para ter atrofias, particularmente se for idosa. Um astronauta, por isso é que a NASA fez aquela experiência de mandar o John Glenn, outra vez uma pessoa já de uma certa idade, tem perda de massa óssea quando vai para o espaço. Isso tem a ver com estar em condições de microgravidade, portanto as células não estão a ser solicitadas até pelo próprio peso e pela atividade. E portanto nós usamos bioreatores para induzir esse estímulo mecânico nas células, que as vai fazer diferenciar de outra maneira, porque elas sentem as forças na sua superfície. Sim, pensam que estão a andar no meio do campo. Pensam que estamos a fazer qualquer coisa, que estamos a dançar, que estamos a fazer qualquer atividade. E isso vai fazer com que elas expressem fatores de uma maneira diferente e vai fazer com que elas se diferenciem de uma maneira diferente. E, portanto, nós temos trabalhos, alguns desses trabalhos premiados são nessa área, em que nós mostramos, por exemplo, que uma célula, um osteoblasto, que é uma célula óssea, expressa cálcio e fósforo de uma maneira completamente diferente quando está solicitado mecanicamente do que quando não está. Quando está em condições estáticas, simplesmente num pratinho de cultura. E, portanto, é com coisas dessas que nós podemos... No fundo, estando em laboratório, estando sempre em contacto com células, é um nível que nós no dia-a-dia não chegamos lá, não é? E estando em contacto também com alta tecnologia, com microscópio de força atómica, nunca perde a ideia de que isto são pessoas, que há pessoas por trás disto e que é isso que é o importante. Não, por uma simples questão, pela questão do que eu faço mais no dia-a-dia, diria eu que é a gestão de recursos humanos, né? Motivar pessoas, tratar com as pessoas e, portanto, uma coisa é a investigação e servir para as pessoas, mas também a investigação serve basicamente para nos dar autoestima e para nos dar alegria no trabalho que fazemos. Isto é um trabalho em que é preciso, de facto, eu costumo dizer ao aluno, por exemplo, ele acaba a licenciatura e decide fazer um doutoramento. Eu digo que ele vai perder a coisa mais difícil para ele, vai ser a cenoura. Eu costumo dizer a cenoura do burro, não é? Que é, as pessoas trabalhavam para ter um 17, um 18 ou um 19 e agora vão ter que trabalhar para, quando publicam um artigo, acham aquilo muito interessante, ou quando dão uma palestra, ficam muito satisfeitos e vão ter que criar metas a eles mesmos cada vez mais. Portanto, isso é o mais difícil num gestor do grupo e é o mais difícil na própria pessoa, é motivar a pessoa para que ela ache que o que está a fazer é importante, que quando faz esteja capaz de achar que aquilo foi muito bom, mas no dia seguinte esquecer e já ter um outro objetivo que tem que ser maior do que esse, assim sucessivamente. E eu acho que é o que nos falta um bocadinho às vezes na investigação em Portugal, este tipo de postura, não é? Tentarmos fazer isto. Nós vamos dentro do possível e, portanto, eu costumo dizer que o nosso melhor equipamento são as pessoas e as cabeças. A força atómica não serve para nada se não tivermos pessoas e, portanto, não perdemos nada desta... nesse sentido, nunca esquecemos que estamos a trabalhar com pessoas. Agora, é evidente que, sei lá, uma pessoa como eu tem muito menos vida social que uma pessoa normal, portanto temos que nos fechar um bocadinho e só pensamos naquilo e quase que só vivemos para aquilo. Faz um bocado para o seu filho Bernardo, não é? Um bocadinho. É muito interessante, mas... Que já inscreveu no Futebol Clube do Porto, logo que ele fez 4 dias. Claro. Acho que ainda não estava registado e já estava... E já tem um nome para ser cientista do Bernardo L. Reis, se eu gostar. Isso. Vamos ver. Imagino que ele quer ser futebolista. Não me agradava muito, não. Pronto. Não me agradava muito. Não tenho que ser cientista, mas futebolista. Rui Reis, obrigada pela entrevista e obrigada pela visita que nos permitiu aqui e pelo seu trabalho todo. Com todo o gosto.